Paz, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer imenso receber vocês aqui mais uma vez para nós estudarmos no nosso curso de teologia gratuito. Esse é um curso oferecido pela Rede Calejados, pelo CTM, o Centro de Treinamento Ministerial. Ele é totalmente gratuito, com material, com as aulas e também com a certificação. Para isso, nós temos parceria com a Escola Oficial da Rede Calejados, a Escola de Vocacionados, e nós começamos hoje a disciplina de número 2. Já passamos pela disciplina de Bibliologia e hoje iniciaremos a disciplina de Pentateuco. Por isso, eu peço para você que fique muito à vontade, desde já. Peço desculpas, porque infelizmente não estamos podendo fazer, por questão de logística, a nossa edição profissional. E por isso as aulas têm sido gravadas direto em um vídeo único para facilitar o acesso e também a nossa vida. Desde já, quero agradecer a cada um de vocês. Quero frisar algumas pessoas que lá no nosso canal deixaram comentário, tá? A gente tem uma pequena ala lá no canal, que é a comunidade. E na nossa comunidade, nós postamos imagens algumas vezes, fazendo algumas enquetes. E em uma delas, as pessoas responderam qual é o estado do país, o lugar onde elas estão. Vou frisar algumas pessoas. Veja só, nós estamos aqui... vamos ver aqui para vocês verem. Nós temos o Márcio Pereira. Ele é muito fiel ao Calejados. Ele é da região metropolitana de Belo Horizonte, um mineiro que está com a gente, sempre presente nas lives da Rede Calejados, em qualquer tipo de vídeo, na página e nas postagens. Agradecemos por sua fidelidade, Márcio. Você faz a diferença e é por você que nós estamos trabalhando. Também nós temos a Dijane Souza de Araújo, né? que no caso corresponde o Eduardo Araújo da Silva. Ele é da cidade de Parnarama, no estado do Maranhão. É isso aí, ó. Nós temos uma pessoa do estado do Maranhão. Muito obrigado, é um prazer imenso. Maranhão, nordeste do nosso país, aqui com a gente. Também nós temos aqui pessoas, vamos ver, nós temos o José Ronaldo dos Santos, da cidade de Maceió, Alagoas, a capital de Alagoas, Maceió. Muito obrigado, José Ronaldo, é um prazer imenso ter você aqui. Vamos ver aqui, ó. Temos pessoas de Nova Odessa, nós temos pessoas de Jundiaí, a nossa cidade, temos também pessoas de Caieiras, Várzea Paulista, e temos o Silvério André, da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Mas também aqui nos chama a atenção o Leonardo Romão. Ele é de Rondônia, do norte do país. Leonardo, muito obrigado. Deus te abençoe. Também temos ali o Manuel Torres, de Joinville, Santa Catarina. Olha aí. E também temos pessoas aqui mais chegando. A Sara de São Paulo, né? Campo Limpo Paulista, Marília. E temos aqui o Marcelo Lisboa, de Cascavel, Paraná. Os paranaenses mantendo presença e chegando junto aí para garantir vaga no nosso curso. Temos pessoas de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o Alex Carlos de Nova Iguaçu, os cariocas, gente boa, muito obrigado aí. E temos o Ricardo José de Recife, Pernambuco, muito obrigado, Deus abençoe. Temos pessoas de Francisco Morato, de Americana, e temos a Marleide de Icó, Ceará. Marleide, muito obrigada, ela sempre muito presente lá no grupo, moderando. E também nós temos aqui a Vitória Lima, do Rio Grande do Norte, acho que é a dali de Natal, né, a capital. Muito obrigado a cada um de vocês, é um prazer imenso cada um de vocês aqui, vocês são uma bênção na nossa vida. Quero dar 2 recadinhos aqui para vocês que costumeiramente tenho feito. Nós temos planos de fazer com que esse curso se profissionalize mais, e também alguns cursos que nós já temos em outros institutos, nós estamos abrindo agora gratuitamente, porque é inadmissível que o cristão deseje se especializar e não tenha a possibilidade por questão de ser os cursos um pouco caros. Nós não temos interesse de ganhar dinheiro nem de usurpar vocês, mas achamos que nesse estado de necessidade, capacitar a igreja brasileira, nós estamos entrando no meio dessa brecha. Então, aqui abaixo você tem o link do Vaquinha e você pode contribuir com o nosso curso. Você pode contribuir lá, e se você tiver interesse de contribuir de outra forma, nos procure e nós passaremos uma conta para você depositar.
Esse dinheiro está sendo arrecadado para as nossas ações sociais e nós temos novidade. Estamos aí para fazer documentários teológicos mais profissionais e você sabe, para isso é preciso gasto de gasolina, material, equipe e tudo isso vai custo. E para você que vai ser atendido por esse material, você investe e claro, quem recebe aqui no canal da Rede Calejados é você, tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus. Não esqueça, aqui abaixo também agora tem um link para você baixar o material. Lembre, como o Pentateuco constitui-se em 5 livros e são livros extensos, nós temos uma ideia um pouquinho melhor. Nós não estamos fazendo o estudo dos livros apócrifos ao longo da semana. Vamos intercalar agora, toda essa semana nós vamos estudar o Gênesis, de ponta a ponta. Vamos estudar os 3 principais patriarcas, tá certo? Vamos estudar suas vidas, vamos estudar a vida também de José, vamos estudar a criação e também o dilúvio e as teorias que existem acerca dele, tá bom? Então, eu quero chamar você para que você esteja comigo, vá acompanhando aí na sua apostila, a aula começa a partir de agora. Pois é, nós vamos começar então agora falando sobre a Torá, tá? Sobre o Pentateuco. Ele é o livro dos judeus, e você vai ver aí no slide de vocês, eu estou acompanhando aqui com o meu, tá certo? Que nós temos a Bíblia judaica dividida em 3 grandes divisões. Nós vimos na nossa aula de bibliologia as divisões que tinham a Bíblia judaica, vocês tiveram a oportunidade. E diante disso a gente tem alguns nomes correlatos que aparecem aí, a gente dá uma porção de referências bíblicas para vocês. A exemplo para vocês que este livro da lei aparece ali em Deuteronômio 31, 26. Deuteronômio 28, 61 fala o livro desta lei. A lei de Moisés já aparece ali no livro de Josué. O próprio livro de Reis, Crônicas manifesta esta fala, ele intitula o livro da lei com esse título. E também ele é chamado de livro da lei do Senhor em 2 Crônicas 17, 9. Então você vê que aí o Pentateuco ele tem muitos nomes, principalmente dando a ideia que esses 5 livros estão debaixo da ordem e também da escrita de Moisés, e por isso ele recebe uma única nomenclatura vinculando uns aos outros. Pois é, vamos para o próximo então. Além desse Pentateuco comum que a gente tem, que é o Pentateuco judaico, a gente também tem o Pentateuco samaritano. Você vai ver aí que a gente colocou um exemplar para você ver o que era o Pentateuco samaritano. E a partir de agora a gente quer dar uma demonstração um pouquinho mais ilustrativa para você ter um pouquinho mais de noção, com imagens acerca do que é, acerca de como é, para que você não fique desconectado a figura, a estética do que nós estamos citando. Diante disso, você tem o Pentateuco samaritano, pode ser chamado também de Torá samaritana, né? E você vê aí que esse nome é usado naturalmente pelos samaritanos. E uma coisa interessante, né? O Pentateuco samaritano está escrito no alfabeto samaritano, ou seja, é escrito com a linguagem deles, tá? Qual é essa linguagem? É diferente do hebraico e era a forma escrita antes do cativeiro babilônico, né? É uma linguagem diferente. Então ele tem algumas discrepâncias no que diz respeito aos textos, né? Massoréticos. E diante disso, eles aparecem na sua linguagem. Um exemplo é que na versão samaritana dos 10 mandamentos, onde Deus inclama o povo que constrói o altar no Monte Gerizim, o Pentateuco samaritano ficou conhecido mundialmente quando Pietro del Valle trouxe de Damasco, em 1616, uma cópia. Você lembra que a mulher samaritana, quando encontrou Jesus, disse: olha, nossos pais dizem que nós devemos adorar no Monte Gerizim, e vocês adoram no templo. Aonde deve adorar? Então, o Pentateuco samaritano, ele dava esse tipo de base para que eles mantessem a adoração sobre esse monte. Então, lembrem-se, além do Pentateuco tradicional, existe também o Pentateuco samaritano, mas isso é mais para quem estuda arqueologia, para quem estuda uma área de geografia bíblica, uma área de manuscritos antigos. É uma questão um pouquinho voltada mais para áreas específicas. Não é para um curso básico nem médio de teologia. Isso é uma discussão mais de fundo acadêmico, tá certo? Tá. A composição literária. Então, a gente vai ter aí o próximo slide. Veja, composição literária aparece assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 livros do Pentateuco. O Gênesis é uma narrativa, ele vai narrando histórias e vai contando elas para a gente, vai construindo toda a forma da história. O Êxodo, ele também é uma narrativa, também conta a história do povo, a escravatura, sua libertação, e lá no final ele vai dando uma virada para a lei.
A gente tem Levítico, que é lei, depois o Números como narrativa também, é um livro de história, e o Deuteronômio de novo como lei, né? Essa palavra Deuteronômio a gente futuramente, quando estiver estudando o Deuteronômio, nós vamos entender um pouquinho mais o significado dele, porque ele também é lei. Tá, vamos lá. Livro do Gênesis. O autor do Gênesis é Moisés. Nós fazemos uso da linha teológica conservadora. Professor, o que é um conservador na linha teológica? Eu sei o que é um conservador na linha política. É aquele que defende os valores tradicionais, é aquele que defende a família, é aquele que defende sempre os costumes que já estão em pauta e prática a serem preservados. Pois é, isso é um conservador dentro do campo político. No campo da teologia, conservador é aquele que apenas faz uso do que a Bíblia diz e ele mantém ao máximo o seu discurso alinhado com o discurso da Bíblia. Um conservador nunca vai procurar acima da Bíblia fontes científicas ou fontes históricas. Não existe isso para ele. Por exemplo, nas viradas do século XIX, com o cientificismo moderno, nós tivemos alguns teólogos, como é o caso de Schleiermacher, Bultmann, Milborn, Barth, que fizeram uso de métodos além da Bíblia para construir uma tradição teológica e também tratados de teologia. Nós, conservadores, já não fazemos uso desse método. Nosso método é apenas a Bíblia e também nós interpretamos a Bíblia em uma linhagem histórica, crítica, gramatical. Olhamos a história da Bíblia, olhamos a sua gramática e a sua gramática, ou seja, o seu texto, sua forma, sua composição, o tempo e espaço que foi escrito, ele nos indica o que o autor desejava comunicar para as gerações posteriores ou na época em que está escrevendo. Tá bom? Tá bom. Nós temos por unanimidade os eruditos, os intelectuais do meio conservador, eles concordam que Moisés tenha sido o escritor. Eu vou procurar no próximo vídeo embater um pouquinho isso para você, eu vou dar uma explicação melhor como os liberais se posicionam e quais são os embates que existem acerca disso, tá? Não vou te deixar fora dessa discussão. Fica tranquilo que você vai ser muito bem amparado com conteúdo de grande qualidade. Tá bom. O início de tudo é o tema do Gênesis. O Gênesis quer mostrar a ideia da criação, a formação, a aliança de Deus, a queda do homem, a expansão da raça humana, a confusão das línguas. Tudo isso está dentro do Gênesis. O Gênesis é gigante. Há um professor ali na USP, o José Carlos Estevão, que ele fala assim, Agostinho é infinito. Pois é, eu na minha ideia posso assimilar as ideias do meu professor. O Gênesis é infinito. Ele tem muito assunto, ele tem muito conteúdo, ele extrai centenas e centenas de bases para a erudição bíblica, para a erudição moderna do pensamento cristão, para o pensamento judaico, para a matriz também do pensamento árabe, islâmico. O Gênesis ele é perfeito e muito gigante, ele é extenso. A data que ele foi escrito é entre 1445 a 1405 a.C., né? Então vamos bater a base aí quase de 1500 anos antes de Cristo é quando o Gênesis provavelmente tenha sido escrito. Vamos lá? O Gênesis carrega esse nome por causa da palavra Bereshit no hebraico, né? Que é a palavra, a ideia origem, criação, né? E a ideia da primeira palavra hebraica que nós encontramos no texto. Seguidamente ela foi transformada, né, na palavra Gênesis, né? O Gênesis que aparece aí, que é uma palavra grega, então nós trocamos a palavra Bereshit, né, que é a palavra início, começo, no hebraico, para a palavra Gênesis, que é a palavra grega que dá esse significado. Ele é o alicerce do Pentateuco, ele traz a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José para nós e a expansão do povo. Vamos passar aqui um pouquinho? O panorama do Gênesis a gente coloca aqui para vocês, né? Do capítulo 1 ao 11, ele fornece uma visão geral, né? Uma visão geral de tudo, partindo de Adão até Abraão, e ele concentra-se em 5 eventos memoráveis. Qual? A criação, a queda, Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel. Depois do capítulo 12 aos 50, né? Registra o começo do povo hebreu e a continuidade, a formalização e como eles se desenvolveram. Posteriormente a isso, a gente começa a partir deste momento a entender um pouquinho do Gênesis. Veja aí, coloquei para você uma tabela da criação.
A criação foi feita em 7 dias. A gente acredita que esses dias são compostos de 24 horas e com certeza foi em uma semana que Deus criou o mundo. Como isso, professor? Vou explicar um pouquinho mais para você aqui na questão exegética, mas ressalto, o próximo vídeo após esse, na segunda-feira, será um vídeo inteiramente voltado para a questão da criação, tá? Nós vamos explicar o texto bíblico, as principais teorias da criação, a ideia do darwinismo, o evolucionismo de Darwin, o evolucionismo de Dawkins, o evolucionismo neo-ateísta. Então a gente vai explicar tudo isso, tá? Mas na base da Bíblia, nós temos 7 dias aí e é assim, ó. No primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia, o firmamento, ou seja, a terra, tá? E tudo que existe nela. No terceiro dia, no caso, né? Não tudo essa expressão pode parecer um pouquinho equivocada. Digo tudo na questão universo, na questão céus, entendeu? Dentro dessa questão. No terceiro dia, a terra seca que saiu de dentro das águas, né? O quarto, os luzieiros, que seriam sol e lua. O quinto, os peixes e as aves. O sexto, os animais e também o ser humano. E aí, no sétimo, Deus descansou. E aí ficou o Shabá, né? O dia em que Deus descansou. Seguindo o próximo slide, a principal teoria que nós seguimos dentro do cristianismo é o ex nihilo. Guarde bem essa palavra. Ex nihilo. A ideia do ex nihilo é que Deus não tinha uma forma, nem uma planta arquitetônica, nem uma planta lavrada por um engenheiro. Não, Deus criou do nada a Terra. Não existia nenhum pré-moldado, uma pré-forma, não existia. Deus tirou do nada. Ou seja, o que foi, professor, a base para Deus criar o mundo? O próprio Deus. Ele é a própria base para criar e é dele que tudo provém. Tudo que existe no mundo saiu de Deus. Então tudo é Deus? Não. Isso se chama panteísmo. A gente vai aprender isso lá posteriormente, quando a gente trabalhar um pouquinho de seitas, heresias, mas não é, tá? Tudo não é Deus. Saiu de Deus e por isso pertence a ele. Deus é a base principal para a criação de tudo. No ex nihilo, nós conceituamos esse ponto. Legal. A palavra que você tem aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, a palavra princípio aparece muito. João usa ela, né? No princípio era o verbo. A palavra princípio lá no grego é diferente da palavra princípio que a gente tem aqui no hebraico, né? A palavra lá tem um contexto mais filosófico, mas a palavra aqui está dando a ideia que antes de tudo ter forma, antes de tudo ser conhecido como obra vivente, né? Deus criou tanto os céus como também a terra. A criação, a gente deve entender que ela tem 3 pontos especiais, e os pontos especiais que aparecem para a criação primeiro, Deus é o Senhor e o Criador de tudo, não é? Então, essa questão Deus é o Deus da criação. Ele criou. Segundo ponto, a atividade que houve dentro da criação. Por que Deus criou? Você já parou para pensar? Deus não precisava do ser humano. Ele estava sozinho. Não estava. Estava decepcionado com Satanás. O que aconteceu? Não, Feliciano, desculpa. Na pregação o conflito dos séculos. Feliciano, você está errado. Não. Deus não fez o ser humano porque ele precisava de um companheiro. Não era isso. Deus também não fez o ser humano para ficar fazendo inveja pro diabo, né? O Feliciano fala, o diabo, quando vê você comendo Coca-Cola e comendo macarrão, ele fica com inveja. Não, pasme-se. Não, me poupe, por favor, não existe isso. Deus criou o ser humano para que ele pudesse ter alguém que refletisse sua glória e também para quem ele mostrar sua glória. Ou seja, o ser humano foi criado unicamente para a glória de Deus. O ser humano foi criado para governar a terra. O ser humano foi criado para expandir a terra e para povoar a terra. Ou seja, ele foi criado para representar Deus aqui embaixo. Então, é isso. Deus criou alguém para ter um contato pessoal, claro, mas para a sua glória. Outra coisa, o terceiro ponto é criação e evolução. A gente teve aí no século XIX uma teoria surgente que as pessoas começaram a abraçar dentro do campo científico, que haveria uma seleção natural dentro do campo biológico. Todos nós nos adaptaríamos para poder evoluir durante o processo do tempo, e isso com certeza já foi desbaratado e durante o tempo
Nós vamos explicar isso no vídeo da doutrina da criação, nós vamos explicar isso na ideia da evolução. Isso foi desbaratado, mas hoje existe uma grande discussão dentro dos ciclos intelectuais, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Uma análise bíblica da criação, então, para você, tá certo? Vamos lá, ó. A terra era vazia e sem forma. Aí você tem o termo hebraico, né? O tohu, o aborru, né? Então, o comentário Moody, ele coloca assim pra gente, ó. O inspirado autor rapidamente volta sua atenção para a terra, pois sua história se relaciona com os planos de provisão divinas para a vida humana neste planeta. Ou seja, Deus tinha interesse de fazer com que dentro da terra houvesse provisão para nós. A terra era sem forma, ou seja, ela não tinha uma forma específica. Então, a ideia de Deus dar formas para a terra faz com que ele faça um plano perfeito. As formas da terra para que haja vida na terra, né? E quando a terra está vazia e sem forma, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa palavra pairava dá a ideia como se fosse uma ave que estivesse em cima chocando, ou seja, ele estava cuidando da criação, preparando ela para que quando ela tivesse forma, ela estivesse pronta, né? Então, dentro desse processo, né, o propósito de Deus é frequentemente associado, né, com a ideia dele colocar para a gente a sua vontade, sua bondade, sua beleza, e é por isso a terra estava vazia e sem forma, mas ele trouxe forma e beleza para ela. Outra análise bíblica da criação, o Espírito sobre a terra, ele se movia sobre a face do abismo e fazia com que ela fosse cuidada para o seu processo final. Outra questão que a gente tem é a ideia do dia, tá? Aí o texto vai dizer lá, aí você vai ver aí, no versículo de número 5, né? E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, né? E a palavra que aparece aí para dia, né? É Ion. Ion é a palavra hebraica que aparece para dia no texto. Esse termo é usado para dia, ele é usado para dia. Quando você vai falar de um dia de 24 horas, é a palavra Ion que você usa. O termo foi usado normalmente para representar um dia de 24 horas, inclusive outros escritores fizeram uso dele também. O dicionário Lexo Strong, ele é muito preciso, ele é muito bom para a gente. Ele é um dicionário usado por quase todos os grandes intelectuais. Strong talvez seja um dos maiores nomes que influenciou pessoas. E quando Strong vai trazer para a gente a ideia desse termo e dá para a gente uma expansão mais crítica, extensiva, ele vai dar a ideia aqui embaixo, coloquei para vocês, ó, que esse termo com certeza dá a ideia de idade, sempre, continuamente, diariamente, nascimento e cada um ou hoje. Então é a raiz da utilizada como estar quente, como se fosse um dia, né? Então você vai ver aqui as ideias que vão aparecer para esse termo. E esse termo vai estar muito atrelado à ideia de que como fosse um dia de 24 horas. Outra questão é a criação do ser humano. O Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus diz, então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vamos ter na doutrina da criação uma ideia bem legal, além da ideia do mundo, a ideia do homem, quando ele diz essa palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Essa ideia da ideia de que ele fala como um Deus não Yahvé, ele fala como Deus Elohim. Essa palavra Elohim é como se fosse Deus na forma plural, como se ele estivesse falando com alguém. Vamos fazer agora o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é muito interessante, mas tirando da ideia aqui criacionista, né, ou colocando aqui na ideia criacionista, o ser humano é a coroa da criação, ele foi o elemento superior. Deus até então tinha dito que tudo era bom que ele tinha se criado, mas quando ele criou o ser humano, viu que era muito bom, né? O texto reflete muito bem essa ideia. O termo hebraico que parte para dar a ideia de imagem e semelhança é um termo hebraico que nós chamamos de tselem. Tselem é a palavra raiz que aparece ali para imagem ou semelhança. A palavra tselem dá a ideia de sombra, um fantasma. Strong explica isso aí para a gente também. Quando Deus está falando assim, façamos o homem nossa mais semelhança, ele está falando assim, o homem vai ser o meu tselem, ele vai ser a minha sombra. Então ele está dizendo que o ser humano vai ser agora a representação dele. Porque o que é sombra? Sombra é o reflexo de alguém. Ou seja, Deus está dizendo, o homem vai ser o meu reflexo, né? Como não tem um espelho na época, a ideia mais
próxima, é uma sombra que reflete luz, né? Ele fala assim, o homem vai ser minha sombra, mas sombra só aparece, tem luz, né? Então, se Deus aparecesse, o homem era o reflexo de Deus. Sem Deus, o homem deixava de ser seu reflexo. Então, esse era um dos papéis principais. Uma das coisas que o homem vai perder no Jardim do Éden é o que os teólogos protestantes depois, lá na Reforma, vão falar, é a imago Dei, a imagem de Deus. Isso é quebrado no Éden. Então, essa é uma questão muito interessante para a gente, tá? A próxima questão que a gente tem aqui, vamos lá, é a queda, tá? Então, depois de todo esse ponto de criação, você vai ver aí que eu coloquei para você, o Gênesis 3:1, diz assim, ó, mas a serpente, mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam o fruto de nenhuma árvore do jardim? Cara, uma coisa que Satanás faz, e ele às vezes faz para causar confusão, e ele para obter êxito no que ele quer fazer, é tentar perverter a palavra de Deus. Parece que ele odeia a palavra de Deus. E algumas pessoas às vezes se deixam cair por isso. Quando ele chegou lá em Jericó para tentar convencer Jesus, ele disse assim, a palavra de Deus diz, né? E Jesus depois faz uso da correção para que possa direcionar a palavra de forma correta. Ele diz, não, mas a palavra de Deus também diz, porque o Satanás tentou descontextualizar a palavra de Deus. Aqui no Éden ele fez a mesma coisa, ele chegou pervertendo a palavra de Deus. Quando a gente fala de serpente, né, o texto hebraico aparece com Nashá, né? Nashá, né? E o Nashá, né, quer dizer como se fosse um animal selvagem, um animal bruto, né? Então a serpente, ela era mais astuta. Você vai ver aí que depois o mundo coloca aqui pra gente. A serpente era o animal mais astuto, mais malicioso, ardiloso que tinha ali. Talvez por isso que foi o animal usado por Satanás. E diante disso, quando ele diz, ele coloca Eva em dúvida. E essa dúvida faz com que Eva prove que Deus não estava, né, sendo verdadeiro com ela. E por tentar provar Deus e colocar Deus em teste, ela acaba caindo. Tá? Após essa queda, os textos bíblicos ressaltam também qual é o veredito, a sentença que Deus deu para esses seres que caíram. Coloquei para vocês os textos para nós vermos as sentenças após a queda. Primeiro, a serpente, o resultado de sua influência. O Gênesis do 3, 14, 15 diz assim, ó, então o Senhor Deus disse à serpente, o que ele disse? Ele disse, você é maldita. A palavra maldição quer dizer uma marca. Ele está dizendo, a partir de agora você vai ter uma marca. E essa marca vai dizer quem você é e como você está. Qual é? Em todos os animais selvagens você vai rastejar. Ou seja, provavelmente a forma que a serpente tinha era outra do que vemos hoje. Então ele diz, você vai rastejar. Outra questão, sobre o seu ventre que você vai rastejar, ou seja, sua barriga vai rastejar em terra. Já pensou a adaptação que precisa ter, né? Por isso que a serpente sempre troca muito de pele, né? A pele fica um pouco gasta de tanto que ela se arrasta sobre o chão. E aí ele diz assim, ó, e comerá pó todos os dias da sua vida, ou seja, vai comer o pó, ou seja, vai ficar inalando, né, o pó, vai ficar ali respirando o pó, porque ela vai rastejar com o focinho no chão e a barriga. Aí o próximo versículo diz assim, ó, eu porei inimizade entre você e a mulher, ou seja, a partir de agora acabou. Você podia convencer ela, você tinha amizade, acabou. A partir de agora vocês são inimigas. A sua descendência e o descendente dela irão ter um conflito constante também. Aí ele diz, mas o descendente dessa mulher vai ferir sua cabeça. Quando a gente fala de cabeça é o seguinte, corta a cabeça de alguém para você ver o que acontece. Mata. E quando você fere a cabeça de alguém, o que acontece? A ideia de ferir aqui é a ideia de ferir para matar, né? E aí ele diz assim, mas você vai ferir-lhe o calcanhar, né? Ou seja, isso que você fez vai repercutir em algo ruim, né? Por exemplo, o calcanhar vai machucar. E com certeza todos os filhos de Adão sofreram essa ferida no calcanhar, né? Saíram destituídos da glória de Deus, procuram em Jesus uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus, não é? Então, esse é o veredito que Deus deu à serpente. O próximo, o veredito que Deus deu para Eva, né? O decreto que ele dá para a mulher. O capítulo 3, versículo 16 diz assim, ó, e a mulher, ele disse, como ele disse, ó, aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Aí fica uma pergunta, então agora ela tem filhos, antes ela tinha filhos sem dores, né? E se houveram filhos
antes de Caim e Abel, né, que são filhos nascidos fora do jardim, a gente não tem muito uma ideia, né? Porque eles não aparecem dentro do texto e a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas Caim e Abel são filhos fora do jardim, né? Com dor você dará luz a filhos, né? Ela também fala assim, então, a partir de agora você vai dar luz com dores. Aí ele diz assim, e o seu desejo será para o seu marido, e ele vai governar você. Ou seja, a partir de agora você vai entender que como você foi levada pela serpente, a partir de agora você e suas filhas serão obedientes ao homem, ao marido. O marido será agora a cabeça da mulher, tá? Próximo decreto. Decreto ao homem. E no decreto ao homem, o Gênesis 3, o versículo 17 e 18, Deus diz assim, ó. E Adão, ele disse, né? Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, aí ele diz, ó, maldito é a terra por tua causa, ou seja, agora também a terra vai ter uma marca. Veja só que interessante, Adão não envelhecia, Adão não era afetado por doenças, a terra era perfeita, a terra dava de tudo, frutos perfeitos, haviam árvores perfeitas, ele tinha tudo. Não havia não havia até agora nos animais esse estado selvagem, não havia. Vai acontecer isso depois da queda, tá? Então, o pecado de Adão repercutiu uma depravação em toda a criação. É essa a teoria, né? Depravação total. Tudo foi depravado, né? Perdeu a identidade de Deus. E você lembra, tudo foi criado em Deus. A matéria que dá origem é Deus. E diante disso agora tudo sofreu uma depravação. Ele vai dizer assim também, ó, em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias de sua vida, ou seja, do suor do seu rosto é que você vai trabalhar agora. Antes você tinha o jardim que agia em um processo natural, você não tinha esforço nenhum, você só ficava catalogando bicho por aí, então agora você vai ter, infelizmente, que obter o suor do seu rosto. E outra coisa, ela vai produzir também para vocês cardos e espinhos, ou seja, o fruto dela vai ser dolorido. E muitas coisas que ela vai produzir para você vai te machucar, tá? Então veja esses decretos que foram dados para eles. E aí, uma coisa que acontece com a queda, Deus expulsa eles do jardim e agora coloca o anjo com uma espada flamejante ali, fora do Éden. Eu coloquei aí para vocês um mapa. Veja só, essa região traçada aí, que vocês vê, é provavelmente onde, no Iraque aí, né, ó, onde tem o rio Tigre e Eufrates, então aí no meio é onde estava o Jardim do Éden. Como a gente não consegue mais achar ele, então a gente não tem muito certo onde ele está hoje, né? Mas o Jardim do Éden deveria estar aí, essa é a geografia, tá? E aí fora do jardim, a vida começou a seguir com uma dinâmica diferente, Adão tinha que formar uma família. Vamos lá. O capítulo 4, versículo 1 diz que ele teve Caim. Aí ele diz assim, o Senhor me deu auxílio e por isso eu tive um varão. Então ele teve Caim. O Caim seria um auxílio de Deus na ideia dele, de Adão. E depois ele tem Abel. E Abel a ideia como névoa, vapor, né? Foi alguém que Deus deu para ele. O Caim foi trabalhar com a plantação, né? E o Abel foi ser pastor de ovelhas. Mas um dia Deus chamou eles para fazer um culto, aí o versículo 3 e 4 do capítulo 4, o versículo 3 ao 6 do capítulo 4 diz que esse culto não agradou tanto a Deus no que diz respeito à oferta de Caim. Caim ficou bravo. Aí Deus disse assim, por que seu semblante ficou bravo? Se você tivesse retidão em trazer a sua oferta, da próxima vez eu aceitarei. E aí o versículo 8 fala do assassinato. Quando Caim chamou Abel, né, para o seu campo, e aí ele matou Abel ali. E aí Deus fala com Caim. E quando Deus está falando com Caim, ele vai dar alguns decretos. Aí eu vou colocar aí Caim para você ver. Veja aí o próximo slide. Caim e o decreto de Deus. O capítulo 4, versículo 10 de Gênesis diz que quando Deus chegou até o Caim, Deus diz assim, onde está seu irmão Abel? E ele fala, eu sou o guarda para ficar guardando meu irmão. Aí Deus diz assim, uma fala muito interessante no versículo 10, ele diz assim, ó, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Você já pensou? A terra até agora não tinha recebido sangue. E ela não foi criada para isso. Ela foi criada para dar frutos. Não é? Ela foi criada para os animais viver sobre ela.
e para ela gerar plantas botânicas, né? E agora recebe sangue. Ela falou assim, o que é isso? O Senhor não me criou para isso. Por que o sangue está aqui sobre mim? Me dá uma resposta. Quando isso chegou até Deus, Deus falou, não, pera aí, eu vou dar uma resposta. Ele foi até Caim e falou assim, cadê seu irmão? O sangue dele está clamando da terra, a terra aí está gritando que ela recebeu uma coisa estranha, né? E aí Deus deu um decreto para ele, o capítulo 4, no versículo 11 ao 12, diz assim, ó, Deus disse, e agora, pois, maldito por sobre a terra será. Ou seja, a palavra maldição, já falei para vocês, é uma marca. Deus falou agora, ô Caim, você vai ter uma marca agora. E essa marca vai mostrar para todo mundo que você é alguém que traiu a confiança de Deus. Aí o Senhor, né, disse assim, né? Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E aí diz, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. O capítulo 4, versículo 15. Aí eu pergunto para você, qual era o sinal que Deus colocou em Caim? Você consegue pensar? Qual é o sinal? Você acha que é uma marca? A marca que Deus colocou em Caim provavelmente é o perdão que Deus deu para Caim. Sabe por quê? Você imagina alguém que matou seu irmão, traiu a confiança de Deus, mas vai ter o filho mais justo da história da Bíblia, Enoque, e toda a sua descendência vai ser uma descendência que vai prosperar e vai habitar na terra, povoando ela e desenvolver toda a cultura da terra. Esse homem, você acha que é abençoado ou não? A marca de Deus na vida de Caim foi isso. Deus marcou Caim. E a marca de Caim foi o perdão de Deus. Ponto 2. Quem foi a mulher de Caim? Todo mundo faz essa pergunta. A mulher de Caim provavelmente seja ou uma sobrinha ou então seja uma irmã. Não tem outro tipo de parentesco. Então, provavelmente, praticou o casamento com uma mulher muito próxima, né? Não usamos essa fala casamento, teve uma relação com essa mulher, e na relação com essa mulher teve ele, Enoque. O versículo 17 narra Enoque nascendo, a cidade que Caim foi, edificou a cidade, tanto que a engenharia acredita que Caim é o patrono da engenharia, o patrono da criação. E depois no versículo 25 tem o nascimento de Sete. Tá. Adão e sua morte, próximo slide. Então você vê que Adão gerou Sete aos 130 anos, capítulo 5, versículo 3 mostra. Gerou mais filhos e filhas, né? O versículo 4 mostra para a gente, no capítulo 5, quando tinha 800 anos, então não teve só Caim e Abel, nem só Sete, teve vários filhos e filhas. Adão teve muitos filhos e filhas, e Adão morre aos 930 anos, então ele morre aí um pouquinho velho. Depois a gente vê aí também Enoque aparecendo, o filho de Caim, foi abençoado, né? Os seus dias na terra foram 365 anos, versículo 23. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, Deus levou Enoque embora. Observação, né? Enoque gerou o homem que viveu o maior número de anos, que é Metusalém, que viveu 969 anos, segundo o versículo 27 do capítulo de número 5. Eventos que são importantes para nós depois que aparecem aí. O dilúvio. Você lembra que aparece lá da descendência de Lameque, Noé. Depois nós vamos tratar um pouquinho mais do dilúvio. A vida posterior de Noé, seus descendentes dentro da terra, e a Torre de Babel. A Torre de Babel é um evento em que, comandado por Nimrod, que é um homem muito terrível que tem ali na Mesopotâmia, ele tenta levantar uma torre que chega até o céu. Um famoso teólogo que chama também Strong, tá? Ele diz que o grande interesse da Torre de Babel era construir uma torre que eles colocassem um deus que se chamava El em cima da torre, para que ele chegasse no céu e fosse a maior divindade de toda a terra. Deus, não feliz com aquilo, derrubou o povo, a torre, e ainda por cima confundiu as línguas, os idiomas, né? E com a confusão dos idiomas, a partir daquele momento, todo mundo foi espalhado pela terra. Certo? A partir daí, então, a gente vê Abraão. Nós vamos ter um vídeo especial sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e José. Então, por isso
Eu apenas vou expor alguns eventos da vida dele, né, para você. E aí você vê que se você quiser fazer um estudo de Abraão, você tem aí Abraão chamado no capítulo de número 12, e você tem o término de sua vida no capítulo 25, versículo de número 18, né? A gente tem a chamada dele, nós temos a descida dele no Egito, né? A partida de Ló indo embora para as campinas de Sodoma e Gomorra, Abraão, Ló e Melquisedeque, o resgate de Abraão quando Ló foi capturado. Abraão recebe a promessa de um herdeiro, né? Quando Deus o chama para fora da tenda e diz para ele: Abraão, serei seu grande escudo, seu galardão, andar perfeito na minha presença, e fala para ele contar as estrelas dos céus. Ismael, né, o filho de Agar, nascendo na casa de Abraão, pela concessão de Sara. Novas promessas e a reação de Abraão no capítulo de número 17, né? Quando os anjos aparecem na sua casa, que eles estão indo para Sodoma e Gomorra, né? E o anjo está ali fora falando com ele. E ele fala: daqui um ano vou voltar aqui, vou abençoar sua casa e sua mulher Sara vai ficar grávida. Aí Sara ri na barraca, ele diz assim: por que riu Sara na barraca? Porventura alguma coisa é impossível para Deus? Depois tem o evento de Sodoma e Gomorra, né? Quando Sodoma é completamente devastada pelo fogo, a mulher de Ló se transforma em estátua de sal, Ló sobe as montanhas com suas filhas, ele tem filhos com suas próprias filhas porque ele é embebedado por elas. Abraão e Abimeleque aparece aqui, muito interessante essa história, a gente vai extrair muitas lições daí. O nascimento de Isaac, a palavra Isaac é sorriso. A expulsão de Ismael da casa, porque Ismael agora se tornaria uma nação poderosa também. Abimeleque e Abraão, de novo aparecendo aí no capítulo 21. Abraão e Isaac, o sacrifício no Monte Moriá. A morte e o sepultamento de Sara. Eliezer, Isaac e Rebeca, né, o casamento de Isaac. E os últimos dias de Abraão aparecem no capítulo 25, do 1 ao 18. Depois a gente tem Isaac. Isaac aparece em algumas narrativas muito curtas, né? Mas ele aparece no capítulo 25, versículo 19 ao 26, 35, né? A gente tem Isaac e sua família, seus dois filhos, né? Jacó e Esaú. Isaac casado com a bela Rebeca. É uma família muito bonita. A história da peregrinação de Isaac dentro do deserto, os poços que Isaac cavava e o povo entulhava, e Deus fazia com seus poços prosperava. Isaac e Abimeleque também, a cor da Abimeleque é sempre um personagem muito presente dentro do Gênesis. Depois a gente tem Jacó, um dos personagens que tem a história mais fantástica, com certeza você que faz pregações na sua igreja já pregou sobre Jacó, já viu lindas pregações sobre Jacó. Ele aparece no capítulo 27, no versículo número 1, ou no 36, 43, né, até esse capítulo. E aí a gente tem Jacó e Esaú, aquele caso da primogenitura. Jacó, Labão, Lia, Raquel, ele trabalhando ali os 14 anos para que pudesse ter as duas esposas. Jacó retornando para Canaã, né, o seu nome trocado, o Val de Jaboque, o Val, que ele tem um encontro com o Senhor. E aí depois ele atravessando esse val e depois chegando até o seu irmão sendo perdoado. Jacó e sua família em Siquém. E aí depois a volta a Betel, Edom e o povo aparecendo aí também. E aí depois a gente tem José. E José aparece aí como um personagem de destaque. Aí a gente tem as primeiras experiências de José, Judá e Tamar aparecendo, né? Aquele caso da fertilização da mulher do irmão, José e a esposa de Potifar, a experiência na prisão, José e Faraó, a primeira visita dos irmãos, outra experiência com os irmãos, a proposta sacrificial de Judá, o convite de José a Jacó, a migração para o Egito, José e Faraó de novo, o administrador do sustento, Jacó e os filhos de José, a bênção solene de Jacó, os dias finais e a morte, e ele dizendo: quando vocês saírem daqui, certamente que o Senhor vai os levar, mas não deixem nem que os meus ossos fiquem aqui no Egito. E aí, diante disso, a gente acaba aqui nossa primeira aula. Essa foi a nossa fala sobre o Gênesis. Eu espero que tenha sido de grande conteúdo para você, grande crescimento. Quero convidar você que continue com a gente. Pode compartilhar essa aula no seu grupo de EBD, com os obreiros de sua igreja, com pessoas interessadas, pessoas que nessa quarentena desejem estudar teologia, um pouquinho mais da Bíblia, e com certeza nós vamos sair daqui engrandecidos. Durante toda essa semana saem mais vídeos,
e eu espero você aqui com a gente, tá certo? Um beijo no coração, muito obrigado pela presença, trabalhamos em prol da sua vida e para o seu crescimento. Espero você na próxima, tamo junto, fecha comigo, valeu!